Olá pessoal, tudo bem? Professor Piche apresentando mais uma aula de Física Básica direcionada para o ensino médio. O nosso tópico de hoje refere-se à aula 2 de Impulso e Quantidade de Movimento. Lembrando que a partir da semana que vem nós teremos algumas novidades no canal, então não percam essas belíssimas novidades que estão sendo preparadas para vocês aí e melhorarem aqui as nossas aulas no canal. Então, o nosso tópico Impulso e Quantidade de Movimento a proposta de hoje é resolução de exercícios. Mas, antes de iniciarmos essa resolução de exercícios, eu vou fazer uma pequena revisão, né, do impulso. Então, o que é o impulso? O impulso de uma força constante, que nós veremos agora. Então, o impulso é a relação entre a força e o intervalo de tempo em que ela é aplicada. Seria equivalente a você dar um chute numa bola, dar um tapa numa bola num jogo de vôlei. Então, toda vez que você aplica uma força em determinado corpo num dado intervalinho de tempo e essa força permanece constante durante a interação do corpo que está exercendo a força e do corpo que está recebendo a força, nós chamaremos de impulso. Esse impulsionar que esse corpo receberá devido a essa força. O módulo do impulso ele é dado pela equaçãozinha I igual a F vezes ΔT. Nesse caso aqui, essas setas indicam que tanto a grandeza impulso quanto a grandeza força são grandezas físicas vetoriais, ou seja, vetor impulso e vetor força. Então, eles terão que se definir módulo, direção e sentido. Nesse caso aqui, o impulso e a força sempre terão mesma direção e o mesmo sentido. O impulso, então, conforme eu havia falado, né, sempre tem a mesma direção e sentido da força. E a unidade do impulso no Sistema Internacional de Unidades, que é simbolizado pelo SI, é o Newton segundos. Daí nós temos aqui o impulso também de uma força variável. Normalmente o impulso de uma força variável ele é apresentado para você em forma de figura geométrica, ou um quadrado, ou um retângulo, ou um triângulo, ou um trapézio. E normalmente você vai ter um gráfico da força em função do tempo. Então você terá condições de achurar determinadas áreas aqui e fazer o cálculo desse impulso, que será numericamente igual à área representada nesse gráfico aqui. A segunda parte aqui, que é a quantidade de movimento, alguns materiais também trazem como um momento linear. Aqui nós simbolizaremos pelo Q maiúsculo, mas alguns materiais simbolizam-se pela letra P, tudo bem? Então, é uma grandeza física também vetorial que relaciona agora massa e velocidade de um corpo. Para você calcular seu módulo, basta você fazer o produto da massa vezes a velocidade. E esse Q representa a quantidade de movimento ou momento linear. Lembrando que tanto a quantidade de movimento e a velocidade são grandezas físicas vetoriais. E elas sempre terão a mesma direção e o mesmo sentido. E a unidade de quantidade de movimento no Sistema Internacional de Unidades é o quilograma metro por segundo. Aqui nós temos uma figura, né, muito bem estruturada para a quantidade de movimento. Então você consegue verificar aqui na figura que quando o corpo tem uma velocidade horizontal para a direita, a quantidade de movimento também é horizontal para a direita. Ou seja, a quantidade de movimento e a velocidade terão, faltou um tio aqui, né, sempre a mesma direção e sentido. Então vamos para o nosso primeiro exemplo, né? Aqui nós vamos fazer a leitura do mesmo na íntegra. Então, durante um jogo de futebol, um jogador chuta a bola, aplicando sobre ela uma força de intensidade igual a 5 vezes 10 elevado a 2 newtons, durante um intervalo de tempo de 0,1 segundo. Então, o que ele pede aqui no nosso exercício? Calcule o impulso da força aplicada pelo jogador. Então, qual que seria a nossa resposta dentro da estruturação adequada para esse tipo de exercício? Primeiramente, nós vamos coletar os dados. O que nós conseguimos captar de dados do enunciado do exercício? Que a força que esse corpo ficou sujeita, né, ou foi aplicada no mesmo, vale 5 vezes 10 a 2 newtons. O do intervalo de tempo que essa força foi aplicada, que ela permaneceu constante, foi de 0,1 segundos.
E nesse caso aqui nós teremos a resolução ou a solução. Então o I ele é igual ao produto do F vezes o ΔT para calcular seu módulo. Então o I aqui representa o impulso. Nesse caso aqui o F vale 5 vezes 10 elevado a 2. E o intervalinho de tempo corresponde a 0,1 segundo. Lembrando que o 10 elevado a 2 é 100, 5 vezes 100, 500, 500 vezes 0,1. Nós teremos um valor numérico para o impulso aqui correspondente a 50 newtons segundos. Então nós temos aqui a resolução do nosso primeiro exemplo. Agora vamos para o nosso segundo exemplo. Então vamos fazer a leitura do mesmo primeiro. Ó. Determine a quantidade de movimento. Ele pediu para você determinar a quantidade de movimento de um objeto de massa, ó, 5 kg, que se move com velocidade igual a 30 metros por segundo. Aqui nós temos as nossas alternativas. Será que é a alternativa A, alternativa B, alternativa C, D ou E? Então vamos para a solução para verificar qual é a alternativa correta que representa um módulo da quantidade de movimento pedida aqui no nosso exercício. Então vamos para a resposta. Primeiramente nós devemos retirar as informações dadas pelo exercício, né? Sendo assim, nós temos a massa do corpo que vale 5 kg, a velocidade que é 30 metros por segundo e ele está pedindo aqui o módulo da quantidade de movimento. Então, matematicamente, nós expressaremos essa quantidade de movimento igualando ela ao produto da massa e velocidade, onde que a massa corresponde a 5 kg e a velocidade 30 metros por segundo. Fazendo o produto aqui, a quantidade de movimento equivale a, em módulo, né, 150 kg metros por segundo. Retornando às nossas opções aqui, a alternativa correta aqui seria a alternativa C. Continuando, vamos agora para o nosso terceiro exemplo, né? Vamos fazer novamente a leitura, né? Novamente não, vamos fazer a leitura do mesmo, né? Então, sobre uma partícula de 8 kg, movendo-se a 25 metros por segundo, passa a atuar uma força constante de intensidade 2 vezes 10 elevado a 2 newtons durante 3 segundos, no mesmo sentido do movimento. Então, o que ele pede aqui? Determine a quantidade de movimento. Opa, dá uma melhorada aqui. A quantidade de movimento dessa partícula após o término da ação da força. Então, o que nós temos aqui? O impulso pode ser definido como a variação da quantidade de movimento. Ou seja, houve variação da quantidade de movimento, o corpo ficou sujeito a um impulso devido a uma força que interagiu com ele durante um intervalinho de tempo. Então, esse aqui é o famoso teorema do impulso. O impulso é igual ao delta aqui. Então, nós podemos até colocar aqui, ó, teorema do impulso. Então, o impulso ele provoca a variação da quantidade de movimento em determinado corpo. Lembrando que o impulso ele também pode ser igualado a quem que é esse delta aqui? Que é final, quantidade de movimento final, ou seja, após, no caso aqui, a atuação da força, menos a quantidade de movimento inicial. E o I, nesse caso aqui, vai ser o F vezes o delta T. Fazendo aqui ó, as substituições, né? A força vale 2 vezes 10 a 2 elevado a 2 newtons. O intervalinho de tempo é 3 segundos. A quantidade de movimento eu não sei, a quantidade de movimento final aqui, menos a quantidade de movimento inicial, que é a massa do corpo, vezes a velocidade que ele tinha antes de ser solicitado por essa força que passou a movimentá-lo aí num valor numérico diferente do que ele estava antes. Daí o que você tem aqui? A quantidade de movimento, então, será esse produto aqui vai dar 600, né? 2 vezes 10 ao quadrado dá 200, 200 vezes 3 dá 600. Isso aqui está negativo, passa para o outro lado positivo. Então, você terá uma quantidade de movimento aqui de 800 kg metros por segundo. Então, isso aqui é a quantidade de movimento final do corpo após ele ter essa aplicação de força atuando sobre ele durante um intervalinho de 3 segundos, o que fez a quantidade de movimento ser alterada comparada com a situação inicial. Nosso exemplo 4, daí nós temos aqui agora com base no gráfico, aparece o gráfico aqui, determina o impulso produzido pela força no intervalo de tempo de 0 a 5 segundos. Então aqui nós vamos verificar esse gráfico. Esse gráfico aqui nós temos a força em função do tempo. Só que detalhe, a força ela varia com o passar do tempo. Nesse caso aqui, a força aplicada ela variou de 40 para 90 no intervalinho de tempo de 5 segundos. Se no
for analisar aqui a figura geométrica, você vai ter que achurar essa parte aqui abaixo da reta que está crescente nessa situação. Ao achurar aqui, você verifica que nós temos uma figura geométrica aqui, denominada trapézio, né? Onde que ele está de lado, então essa parte aqui seria a base menor, essa parte aqui a base maior, e aqui nós teremos a altura do trapézio. Então, nesse caso aqui, como que nós iremos calcular o impulso? Então, o impulso, nessa situação, ele é numericamente igual à área da figura delimitada por força em função do tempo. Então, nesse caso aqui, qual que seria a nossa resposta? Então, o impulso é numericamente igual à área. Então, a área, como que a figura é um trapézio, vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Lembrando que a base maior nesse caso aqui será 90, a base menor nesse caso aqui será 40 e a altura do mesmo será de 5. Então, vamos fazer as substituições, né? Então, ao substituirmos aqui, vai ficar 40 mais 90 dá 130 vezes 5 sobre 2. 130 vezes 5 dá 650, divide por 2 dá 325 newtons segundos. Então, aqui nós temos o nosso impulso, que ele é numericamente igual à área da figura representada no gráfico. Pessoal, por hoje é só. Espero que você tenha ajudado nessas compreensões iniciais aí do teorema do impulso, da quantidade de movimento de impulso. Os exercícios são bem básicos, é só para te dar uma clareza para quando a gente trabalhar aqui nós trabalharmos, né, com exercícios mais elaborados, facilitar tanto a minha vida quanto a de vocês. Valeu, sucesso, todos, abraços.